Da parte do Senhor Jesus. Quantos felizes temos aqui para dar um grito de aleluia. Que coisa boa reencontrá-los um ano depois. Na verdade foi uma coisa acidentalmente aconteceu acidentalmente, né? Eu estava pela região, falei, pastor André, que tal? Ele disse, ok. Eu disse amém. Mas a gente nem tinha se dado conta que estava fazendo um ano desde a última vez que eu estive aqui. Então, foi uma feliz coincidência, né? Eu estou alegre em revê-los e saber das boas notícias a respeito de tudo que Deus tem feito em vocês e através de vocês nessa cidade. Deus seja louvado por esse 6º ano, mês de aniversário, e que o Senhor continue acrescentando a essa casa fartura de dias e impacto sobre essa cidade, em nome de Jesus. Amém? Quem trouxe a Bíblia Sagrada? Quem trouxe? Olha, 14 pessoas, muito bom. Quem trouxe a Bíblia, pega agora, por favor. Abra comigo no Evangelho de Jesus segundo Lucas, capítulo de número 24. Pastor André, pastora Rafaela, muito obrigado, tá? Eu sei que o domingão é um dia assim, muito, né? O púlpito, ele é do pastor, isso é um fato, né? Mas o domingo, acho que isso se coloca de maneira mais forte ainda. A igreja espera ouvir o pastor pregar, o pastor prega. E então ceder o púlpito assim no domingo é um gesto de muita gentileza. Obrigado de verdade, é uma honra para mim. Obrigado pela recepção gentil, calorosa de vocês. Capítulo 24 do Evangelho segundo Lucas, versículo de número 13 a seguir. Glória a Deus. Está escrito, eis que no mesmo dia, iam 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que indo eles falando entre si, e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados para que não o reconhecessem. E ele lhes disse, que palavras são essas que caminhando trocais entre vós, e por que estáis tristes? E respondendo um cujo nome era Cleopas, disse-lhe, és tu peregrino em Jerusalém, e não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele lhes perguntou, quais? E eles lhe disseram, as que dizem respeito a Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante do povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, com tudo isso, é já hoje o 3º dia desde que estas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. Quantos podem dizer amém? Quem pode dizer graças a Deus? Dentro do tempo total do ministério de Jesus, existe um período do seu ministério que é chamado de ministério pós-ressurreição. Este período ministerial de Jesus, ele teve a duração de 40 dias. Durante esses 40 dias, Jesus tratou questões últimas, fez últimos ajustes, deu últimas instruções, confrontou de maneira bastante direta os seus apóstolos, particularmente Pedro, João, aqueles que seriam as colunas da igreja, e desenvolveu algumas atividades, tendo sido visto por algumas centenas de pessoas no espaço desses 40 dias. Jesus, como eu disse, ele encontrou-se com muitas pessoas, deu muitas instruções, resolveu muitas últimas questões, aplainando o caminho da igreja para seguir
sem a sua presença física. E nestes versículos que nós lemos, nós nos deparamos com uma das primeiras coisas que Jesus, após ter ressuscitado, decidiu fazer. Nos deparamos com as primeiras pessoas que, após Jesus ter ressuscitado, ele decidiu estar. São 2 discípulos. Não são apóstolos, são discípulos. Embora a gente, às vezes, use esse termo para falar também dos apóstolos, usamos o termo discípulos para falar também dos apóstolos, porque também o são. Discípulo é o aprendiz, e os apóstolos também eram aprendizes. Mas o colégio apostólico era um grupo de 12 pessoas que vivia integralmente com Jesus. Mas fora estes 12, havia outros muitos discípulos, que não estavam o tempo inteiro com Jesus, contudo eram discípulos, sobre os quais não repousava a mesma responsabilidade ministerial e não viria a repousar a mesma responsabilidade de liderança eclesiástica que estava sobre os apóstolos, mas eram discípulos, e isso era muito importante. Então esses 2 aqui não são apóstolos, mas são discípulos, e eles são interceptados por Jesus no dia da ressurreição de Jesus, quando eles estavam indo na direção de uma aldeia chamada Emaús, que nós vamos descobrir logo à frente, que era a casa, onde ficava a casa dos 2, ou pelo menos de um deles. Algumas coisas são muito importantes para nós começarmos o nosso pensamento, nossa ministração, e você começar a receber de Deus e ver aí o caminho que nós vamos traçar nesses minutos de exposição bíblica. A primeira coisa que eu acho muito importante levar em consideração é o que está no primeiro verso que nós lemos. Eu vou repetir. Lucas escreveu assim: e eis que no mesmo dia. Repete comigo, por favor. E eis que no mesmo dia. Agora me pergunte, que dia? O dia da ressurreição. Então Lucas está dizendo que a empreitada de Jesus de ir atrás desses 2 discípulos, que estavam se deslocando de Jerusalém para Emaús, ela aconteceu no mesmo dia da ressurreição de Jesus. Significa entender que, por exemplo, os apóstolos que estavam trancados numa casa com medo dos judeus, foram visitados por Jesus depois. Significa entender que a mãe de Jesus viu Jesus depois. Eu quero que você compreenda que não é nenhuma forçação, é muito claro que existiu da parte de Jesus um senso de urgência. Surgiu ou viu-se da parte de Jesus um sentimento de não poder esperar. A direção que aqueles 2 homens estavam tomando era tão contraditória ao que Jesus queria. O caminho que eles estavam trilhando era tão contrário ao que deveriam, que Jesus deixou pessoas muito importantes para serem vistas depois e foi atrás daqueles 2 discípulos. Eu quero dar glória a Deus por esse tipo de coisa que Jesus fez e ainda faz. Porque se nós pararmos para pensar um pouquinho só, eu e você não iríamos atrás dessa gente. Não, nós não iríamos atrás porque, pera lá, Jesus passou 3 anos e meio falando sobre sua morte e ressurreição. Sabe o que deveria acontecer? Sabe o que Jesus deveria ter visto quando o anjo removeu a pedra e ele saiu no domingo de manhã ressuscitado entre os mortos? Ele deveria ter visto no mínimo 82 pessoas, no mínimo, na porta do sepulcro. 70 discípulos e 12 apóstolos. No mínimo 82 pessoas deveriam estar na porta do sepulcro roendo as unhas, esperando a hora de Jesus sair de lá. Mas não tinha ninguém. Como que um Deus como esse, que após ter anunciado tudo que iria acontecer, não é esperado por ninguém,
não é aguardado por ninguém. Tem gente que sacode a poeira, faz a mala, vai embora e ele ainda vai atrás. Oh, glória a Deus. Agora vem a minha razão para dar um glória a Deus. Porque ainda bem que Jesus não parou de fazer isso. Porque se ele não tivesse parado de fazer, ele tivesse parado de fazer isso, eu não sei você, mas eu não estaria aqui. Eu já estaria nas minhas Emaús, eu já estaria tomando conta da minha vida em algum lugar, dando cabeçada em algumas portas, tentando fazer algumas coisas, mas ainda bem que o mesmo espírito indesistível que ele tinha, ele continua tendo para atrair em amor aqueles que estão selados com o Espírito Santo da promessa. Aleluia. Comunica para a pessoa que está do seu lado, ainda bem, que ele continua não desistindo, nem de quem já desistiu. Jesus priorizou isso, ele quis isso, ele empreendeu um esforço e demonstrou prioridade ao ir atrás de 2 discípulos que estavam saindo, de onde Jesus claramente disse que eles deveriam ficar. Há 2 promessas muito lindas que nós conhecemos da Bíblia, uma no finalzinho de Lucas. Antes disso aqui, Jesus disse, em Atos 1:8, mas recebereis a virtude do Espírito, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas. Jesus disse no finalzinho de Lucas, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Repita comigo, ficar em Jerusalém. E qual é a parte de ficar em Jerusalém que esses 2 camaradas não entenderam? Qual é a parte de ficar em Jerusalém que esses 2 discípulos não entenderam? Jesus havia dito com tremenda clareza, fiquem, e eles estão saindo. O que eles deveriam fazer era permanecer em Jerusalém até Pentecostes. Havia uma festa marcada no calendário de Deus para ser feita. A descida do Espírito Santo estava prometida por Jesus e ela se cumpriria 50 dias depois deste dia aqui. Vamos fazer as contas. Se este dia da ressurreição de Jesus é a Páscoa, e se Pentecostes acontece 50 dias depois da Páscoa, significa que 50 dias depois do dia que eles estão indo embora, a promessa se cumpriria. Mas eles foram embora. Foram embora como quem desconsiderando uma promessa que estava em pleno vigor. Uma festa que tinha dia e hora para acontecer e aconteceu. Eu preciso que você entenda que existe um calendário de Deus para a terra. Existem coisas que Deus está por fazer e Ele não deixará de fazer. A pergunta é se você só terá notícias ou se você será participante do que Deus vai fazer. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou dizendo, mas o que Deus marcou de fazer nessa cidade será feito com você ou sem você, mas eu espero que seja com você. Ou você vai receber notícias lá da Emaús, da tua vontade pessoal, ou você será atraído de volta a não deixar o lugar que Deus mandou você permanecer. Ou receberemos notícias, ou daremos notícias. Pergunta para o seu vizinho, você quer receber as notícias? Ou você quer dar as notícias? Tem gente que vai ficar sabendo de uma festa. Tem gente que vai dar as notícias de como foi e como está sendo a festa. Tem gente que vai receber as notícias dos milagres. Outros darão as notícias dos milagres que estão acontecendo. Eu não vim pregar a uma igreja que receberá notícias. Eu vim pregar a uma igreja que ela dará as boas notícias. Oh, aleluia! Jesus vai atrás de 2 discípulos que estavam indo na direção de uma aldeia chamada Emaús, que distava de Jerusalém 60 estádios. Vamos fazer as devidas adaptações numéricas. São 11 quilômetros. 11 quilômetros para essas pessoas nessa época não era nada. 11 quilômetros não era nada. 11 quilômetros era daqui para ali. Eu quero falar para você que se nós formos falar sobre a questão do espaço da distância entre Jerusalém e Emaús,
Eu poderia dizer a você que é uma distância pequena. Uma distância? Se eu falar para você, geograficamente, da distância entre o lugar para onde Jesus mandou eles não saírem e o lugar para onde eles estavam saindo, esta é uma distância, só que aí que é o problema. O problema é quando nós estamos falando sobre propósito e vontade de Deus. Simplesmente não existe distância pequena. Toda forma de se distanciar e de se ausentar de um ponto onde Deus nos mandou permanecer é grave e comprometedor. Alguém pode estar dizendo, pastor, não, eu não estou desistindo de tudo, eu só estou indo ali. Alguém pode estar dizendo, não, pastor, eu não estou apostatado da fé, eu não estou desistindo, decidindo ir embora, eu só estou precisando considerar algumas coisas, ou reconsiderar outras coisas, são só 11 quilômetros, é só uma relativização, é só uma revisão de um ponto da minha teologia, é só dar uma olhada em uma coisa, porque talvez eu tenha sido precipitado e talvez não seja bem assim. Cuidado com essas supostas distâncias pequenas. Porque eu conheço muita gente que se distanciou pequeninamente para ir ali e voltar. E não voltou nunca mais. Está até hoje no redil do inimigo. Está até hoje nas teias de Satanás. Está até hoje envolvido com suas próprias coisas e assuntos, tendo deixado para trás a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, me escute por favor, porque só existe uma única forma de estar seguro: não se ausentando do lugar que Deus te mandou permanecer. Mas é só uma revisão da minha própria teologia. Pode ser perigoso. Mas é só uma maneira de repensar alguma coisa que eu aprendi, mas é porque era no início da caminhada, talvez agora que eu já estou um pouco mais maduro. Não, você não está um pouco mais maduro, você está ficando agora um pouco mais esperto, está querendo sair pela tangente de algumas coisas que a Bíblia te aperta e você quer flexibilizar. Não, mas é porque agora, depois de alguns países que eu visitei, é porque agora, depois que eu aprendi um pouco de grego e um pouco de hebraico, agora eu estou percebendo que talvez algumas coisas que me foram ensinadas no início da minha caminhada podem ser alguns excessos ou algumas religiosidades. Não, agora você aprendeu a fazer malabarismo teológico. Você é um aprendiz de malabarista teológico, que mexe nas línguas originais, na tentativa de encontrar escape para justificar seus pecados de estimação. Mas não vai embora ainda, porque Deus me trouxe aqui com uma palavra. Eu tenho uma direção para você. Não arreda o teu pé da Jerusalém das tuas primeiras instruções. São 11 quilômetros e alguém vai dizer, é muito pouco. Geograficamente é pouco. Espacialmente é pouco. Mas em termos de propósito é muito distante. E eu temo muito quando eu leio a palavra Emaús, no capítulo de número 24, porque ela me fala sobre uma coisa que é muito perigosa. Porque se você virar todas as páginas da Bíblia para trás, você não vai encontrar a palavra Emaús. Se virar todas as páginas da Bíblia para frente, não vai encontrar de novo Emaús. Emaús apareceu uma vez só. Quantas vezes eu falei? Cuidado com essas coisas que aparecem uma vez só. Com esses surgimentos, com essas ligações, com esses bons dias que do nada alguém resolve te dar e há tanto tempo não falava com você. Cuidado com essas abordagens que parecem uma grande coincidência ou talvez um alinhamento do cosmos. E que Deus me trouxe para dizer, são Emaús que querem te atrair para longe dos meus desígnios e dos meus propósitos. Pegue a mão da pessoa que está do seu lado antes que ela vá embora. Dê uma acordada nela e diz assim, abre o olho, vigia em todo tempo com coisas, pessoas e situações que surgem do nada para capturar
capturar o teu coração. Deus me trouxe para dizer: cuidado com aquilo que é tão repentino e ao mesmo tempo tão atraente. Firma o teu pé na casa do Senhor teu Deus. Um surgimento único, um aparecimento assim, do nada, e tanta coisa poderia ter sido comprometida, não fosse a decisão de Jesus de, no dia da sua ressurreição, ir atrás dos 2 fujões. Quando Jesus começa a se aproximar dos 2, eles estavam travando uma discussão. Lucas diz que eles faziam perguntas um para o outro. Eles conversavam acerca dos eventos que haviam ocorrido ultimamente. Ou seja, sobre a morte de Jesus. Sobre a esperança que eles tinham de que Jesus pudesse ter reagido no último momento e impedido a sua própria morte. Eles fazem perguntas um para o outro. Devia ser alguma coisa mais ou menos assim: ô fulano, o que você acha que aconteceu? O outro dizia: rapaz, eu não sei, eu achei que na última hora, mesmo na cruz, ele iria dar um grito, iam vir os anjos, ele ia descer de lá, ia botar para quebrar. E o outro dizia: rapaz, pois era isso que eu esperava. E eles iam conversando a respeito de Jesus. De quem, gente? Então diga para mim, o assunto era, o tema era, as perguntas eram sobre, e de repente quem aparece? Já aconteceu contigo uma coisa assim? Eu estava falando de alguém, né? Só que eles não perceberam a aproximação de Jesus. E quando Jesus se aproximou, eles sim perceberam a aproximação, corrigindo, mas não identificaram que era Jesus. E aí agora nós temos uma questão muito interessante acontecendo aqui, porque eles estão claramente desesperançosos. Você viu isso? Quando lemos, sim ou não? Estão magoados, você viu isso? Sim ou não? Frustrados, você viu isso? Sim ou não? Ok. E magoados, desesperançosos e frustrados, eles têm Jesus como um assunto. Quando Jesus se aproxima deles, sem que eles percebam, ainda magoados e frustrados, eles estão ganhando uma chance. Pergunte qual? Deixar de ter Jesus só como um assunto e voltar a tê-lo como companhia. Agora eu queria que você redobrasse a sua atenção e olhasse para cá. Porque gente magoada, frustrada e desesperançosa perde presença e só tem assunto. Gente magoada, desesperançosa e frustrada não tem mais companhia, só tem um tema para falar, questionar e alimentar suas próprias dores. O que Deus deseja que algumas pessoas aqui essa noite entendam é o seguinte: cuidado, para você não reduzir aquilo que era presença a somente assunto. Enquanto nós estamos aqui cultuando com a presença de Deus entre nós, ou alguém crê nisso, por favor? Alguém está em casa, já teve presença, já foi presente. Sabe o que estão fazendo agora? Discutindo fé, religião, espiritualidade, autoridade pastoral. Talvez possam até estar assistindo ou esse ou algum outro culto, mas estão fazendo isso como especuladores. Não estou dizendo que são todos, é óbvio que não. Muita gente está assistindo e cultuando, mas alguns, infelizmente, estão assistindo para especular, criticar, encontrar pontos de defeito no louvor, na mensagem, na postura da igreja, porque eles não têm mais fé, eles só têm assunto. Eles se reduziram a ser especuladores, são cientistas da fé. Eles falam de fé, mas não praticam mais fé. Eles falam sobre o Espírito Santo, sem ter mais a companhia do Espírito Santo. Para eles, Jesus é um personagem que pode ser estudado e entendido do ponto de vista antropológico, sociológico, psicológico, mas não é mais uma presença real. Amanhã de manhã, centenas de universidades, Brasil e mundo afora, estarão falando sobre Jesus, sem que Jesus esteja presente em nenhuma de suas discussões. Pessoas vão integrar
discussões acaloradas sobre Jesus. Pessoas que já tiveram a presença de Jesus, mas se tornaram céticas, especuladoras e magoadas. E agora são só formadores de grupinhos, de discussões teológicas sobre uma fé que já abandonaram. Mas Deus me trouxe aqui para advertir a sua igreja. Cuidado com a cauterização da mente, com a frieza do coração. Permaneça avivado, vivo, cheio, gracioso, benevolente. Permaneça piedoso, correto, ativo. Não se permita endurecer. Aleluia! Olha para a pessoa que está do seu lado e diga: pelo amor de Deus, não endureça. Pelo amor de Deus, não enrijeça o seu coração. Não pedrifica a sua alma. Quebranta-te diante da presença do Senhor teu Deus todo santo dia. E Ele será para ti mais do que um assunto. Ele será para ti presença. Oh, quem tem a presença dEle e pode senti-la na noite deste domingo, abra sua boca por alguns segundos para bendizer, glorificar e exaltar o nome daquele que tudo pode. Jesus foi se aproximando. Que perguntas são essas que vocês fazem um para o outro? E por que vocês estão tristes? Você percebeu que Jesus não perguntou: vocês estão tristes? Não, ele perguntou: por que vocês estão tristes? Então ele deu o atestado da tristeza, embutida na pergunta. A única coisa que ele esperava ouvir é que eles pudessem explicar por que estavam tristes. Porque que eles estavam tristes, isso era claro. Mas que estranho. Que estranho que ter saído de um lugar para o outro não tenha trazido para eles alegria. Que estranho que terem seguido sua vontade pessoal e abandonado Jerusalém não tivesse trazido para eles alegria. Que estranho que nós defendemos algumas atitudes nossas com tanto vigor, mas não conseguimos explicar porque elas não nos fizeram felizes. Que estranho que a gente é capaz de olhar um pai, olhar uma mãe e brigar, e falar, e defender o que a gente fez, por que a gente fez, mas não sabe explicar por quê. Tudo que a gente diz que estava tão certo em fazer, não trouxe a alegria que a gente esperava. Sabe o que eu vim de Deus aqui te dizer? Com tua boca, você fala que fez a coisa certa. Teus pés caminham na direção que você diz ser a direção certa. Mas por que o seu rosto continua triste? Por que você não conseguiu essa noite prestar um culto para Deus do mesmo jeito que prestava antes? Já que você tem tanta razão nos últimos rumos que você deu para a sua vida. Por que você não tem liberdade no espírito? Por que você não dorme mais com a mesma tranquilidade? Por que você não amanhece mais cantando? Afinal de contas, você está indo para a tal da Emaús, aonde você tem a resposta das suas perguntas e é justificável. E você vai bater o pé e vai brigar comigo, com o seu pastor, com a sua liderança e vai dizer que é seu sonho e você tem razão e não quer que ninguém se meta. Tudo bem, eu só queria saber por que você está triste. Mas eu estou correndo atrás do meu sonho. Eu já entendi, Emaús é o seu sonho, tudo bem. Só me explica por que esse sonho trouxe tanta perturbação para a sua vida. Mas ninguém pode me impedir, pastor, não é justo. Calma, fica calma, a gente está só conversando, você está nervoso, por quê? Eu estou indo atrás de fazer o que é melhor para mim e para a minha família. Entendi. Eu só queria saber por que você e a sua família estão em pé de guerra, desde que você decidiu ir para Emaús. Só isso que eu queria saber. Eu só queria saber por que você defende com tanta veemência ter razão na sua decisão, mas não consegue expressar a mesma certeza quando eu olho bem aí no seu olho. Sabe o que Jesus me trouxe aqui para te perguntar? Se você tem tanta razão em ter feito o que fez, desistido do que desistiu, aberto mão do que abriu, por que você está triste então?
Seus olhos estão dizendo que você pode defender uma atitude com a sua boca, mas no fundo você sabe que saiu da Jerusalém que nunca deveria ter abandonado. Porque alguém disse para você, você tem direito. Porque alguém disse para você, vai ser melhor. Porque alguém disse para você, mas você vai ganhar mais. Porque alguém disse para você, mas é o amor da sua vida. Porque alguém disse para você, só se ama uma vez. E você largou tanta coisa que Deus tinha te prometido. Mas Ele me trouxe hoje aqui para lhe dizer, vou atrás de você. Vou te interceptar bem no meio do caminho de Emaús, vou te esclarecer toda a verdade, vou te confrontar, você vai ficar meio assim, vai tentar dar algumas desculpas, vai ver que elas não se sustentam e eu já vou te antecipar como é que essa história termina, com você voltando para casa. Aleluia! Oh, glória a Deus! Eles olharam para Jesus e disseram assim, você é um viajante muito do desinformado, né? Você não sabe das coisas que ocorreram ultimamente em Jerusalém? Aí Jesus, quais? Pastor Eduardo, cinismo em Jesus? Não é cinismo. O que Jesus está fazendo é dando uma oportunidade de que eles possam falar mais. Jesus queria ouvir. Afinal de contas, vocês não têm tanta razão, né? Não é tão justificável, vocês não estão exercendo um direito. Então beleza, vamos lá, fala para mim, por que vocês deixaram Jerusalém? Aí o primeiro vai abrir a boca e vai dizer, segura aí, vou te explicar. Foi o seguinte, Jesus era um pregador poderoso, a gente acreditou nele à beça e tal, e fez uma promessa aí de que ia ressuscitar, mas ó, já é hoje o terceiro dia. Já é hoje o... O que eles falaram? Já é hoje o... O que foi que Jesus falou figurativamente, literalmente? Falou de todo jeito que você possa imaginar. Jesus falou que ressuscitaria no... E eles estão dizendo, é hoje já o... E estão dizendo isso com um tom de reclamação. Estão dizendo isso com um tom de frustração. Como quem diz, venceu o prazo. Mas o prazo está plenamente vigente. Se eles tivessem dito assim, ó, Jesus disse que ressuscitaria do terceiro e hoje já é o quarto, eu diria, você tem razão. Abre um grupo, me bota. Partiu Emaús. Mas não, eles abriram a boca e estão dizendo assim, hoje é o terceiro dia. A minha vontade é pegar pelo colarinho e dizer assim, então, seu abestalhado. Ele disse que ressuscitaria no terceiro. E se hoje é o terceiro, não há razão para reclamar de uma promessa que está em pleno prazo de validade. Eu estou começando a mostrar para você que as justificativas construídas por esses dois não se sustentavam de pé. Que o problema era só mágoa e ressentimento. Porque quando você está magoado e ressentido, você é capaz de dizer terceiro dia como se fosse derrota, sendo que o terceiro dia é justamente o dia da vitória. Até as canções mais bonitas ganham uma entonação fúnebre na boca de uma alma magoada. Então vamos tentar ver se o segundo fala alguma coisa que presta. Fala aí. Falou assim, na verdade, inclusive, as mulheres lá, crentes lá da igreja, elas até, olha, até deram uma animada na gente, mas contaram uma história aí muito da doida. Qual a história? Disseram que chegaram lá, no sepulcro, e tinha um anjo sentado em cima da pedra, e o sepulcro estava vazio. Não, era para estar cheio. Era para estar um corpo lá dentro, todo enrolado, com um cheirinho já ruim. Era isso que era para... Repara, meu irmão, eu estou mostrando para você que eles relataram a vitória como se estivessem falando de derrota. Isso é o peso da frustração de uma alma. Quando você põe os óculos da desilusão, não importa a cena que passa na tua frente.
Você enxerga ela com pessimismo, com negativismo, mas o Espírito de Deus me trouxe aqui para dizer: eu vou arrancar esse sentimento da alma de algumas pessoas aqui. Eu vou tirar essa visão turva diante dos teus olhos e eu vou te mostrar as vitórias que eu tenho feito, os milagres que eu tenho realizado, e vou te provar que no fim das contas ninguém tem justificativa alguma que seja plausível para abandonar aquele que nos amou primeiro. Quando eles acabaram de falar sobre as suas razões, não antes, quando eles acabaram, Lucas diz que Jesus começou a lhes mostrar sobre o Messias, começando por Moisés. Pergunta para mim, o que isso significa? Que Jesus deu uma aula de cristologia começando do Antigo Testamento. Imagine você o que deva ter sido o Cristo dando uma aula de cristologia. E começou por Moisés. E toda essa aula, que viria a ser um preenchimento, só aconteceu depois de um esvaziamento. Depois que eles se esvaziaram das suas razões, Jesus começou a enchê-los de um novo e melhor conteúdo. Só que o que você precisa entender é que não se coloca vinho novo em odre velho. Você primeiro abre mão das suas visões erradas. Você primeiro reconhece que pensou do jeito errado, falou o que não deveria. Você primeiro diz para Deus: Senhor, me perdoa, eu nunca tive razão. E depois que você abandona a sua razão, Deus te enche dele mesmo. Essa conversa vai durar, e eu encerro, até chegar em Emaús, a tal da aldeia. Quando eles chegam lá, a Bíblia diz uma coisa que me toca profundamente. A Bíblia diz assim: fez Jesus como quem ia embora. Repete comigo: fez Jesus como quem ia embora. E eu lhe pergunto para você que era bom em interpretação de texto: fez Jesus como quem ia embora, isso significa que ele foi embora? Significa que ele foi embora? Significa que ele sugeriu, que ele ensaiou, que ele deu um tom de quem ia, mas não chegou a... Você está sentado com uma pessoa almoçando, já terminou o almoço, já pediu a conta. Essa pessoa então se ajeita na cadeira, pega a carteira, bota no bolso, toma a mão das chaves do carro. Ele já foi embora? Já foi embora? Mas o que está claro para você? É que ele está prestes a... Caso você queira que ele continue presente, sua hora de entrar é agora. Porque se você esperar aquilo que parece que vai acontecer, acontece. A pessoa se levanta e vai embora. Ah, mas eu tinha uma pergunta, podia ter feito. Mas eu tinha uma coisa a dizer, poderia ter dito. E por que não perguntou e por que não fez? Porque quando a pessoa sugeriu que ia embora, você não entendeu que era a hora de dizer: não vá. Eu tenho uma coisa para esclarecer para alguém aqui essa noite. Ele não foi embora, mas está sugerindo, em algumas situações, que pode ser que vá, a depender de como você se comporta no capítulo seguinte dessa história. Às vezes a gente dobra o joelho e começa a orar em casa, e a sensação é de que a gente não está sendo ouvido. Mas preste atenção, você está sendo ouvido ainda. Só que você já está sendo colocado numa sensação para ver como você se comporta dentro dela. E a questão é que algumas pessoas, quando começam a orar e têm a sensação de que não são ouvidos, abandonam a oração. Você precisa entender que uma sensação ainda não é uma realidade. Ainda dá tempo de correr, se apaixonar de novo, gritar de novo, pedir de novo e sentir de novo. Quando Jesus sugeriu que ia, eles olham e dizem: não vá, fique conosco, entre em nossa casa. Jesus disse: ok. E Jesus então, nessa condição de convidado, qual condição? Qual a condição? Vamos lá, estamos encerrando. Qual é a condição? Na condição de convidado, Jesus entra pela porta da casa de um deles, ou dos dois, não sabemos. Eles se assentam, tem pão na mesa. Jesus pega o pão, parte o pão, dá graça e some. Um olha para o outro olha para um.
Era ele. Bem que eu percebi como meu coração queimava enquanto ele falava. Aí o outro, você viu o jeito que ele dava, que ele deu graça? Era daquele jeitinho que ele dava graça. Nas refeições, quando a gente participava, era ele. Agora olha para mim. Jesus partiu o? Jesus partiu o? Que feio, Jesus. Não frequentaste as aulas de boas maneiras? Sua mamãe Maria não lhe ensinou a lição de boa educação? Pastor, do que você está falando? De uma avaliação assim bem superficial que alguém pudesse ter ao ver um convidado entrando na casa de alguém, pegando o pão e partindo. Qualquer pessoa diria, mal educado. Qualquer pessoa diria, não teve uma boa educação em casa. Porque todo convidado ao entrar na casa de alguém sabia perfeitamente que a prerrogativa de partir o pão era unicamente dada ao dono da casa. Então nós temos duas alternativas aqui. A primeira, Jesus era mal educado. A segunda, ele entrou como convidado, mas tornou-se dono da casa assim que entrou nela. Tem um negócio de Deus para dizer para você. O status de convidado de Deus muda quando ele passa pela porta. Ele não entra sem ser convidado, mas depois de entrar não aceita outra posição senão de Senhor da casa. Oh, se alguém puder levantar as mãos o mais alto possível, eu tenho uma palavra de Deus. Para com os segredos, para de esconder a senha. Não pense que você vai deixar algumas gavetas trancadas ou alguns negócios ou assuntos que ele não poderá abordar. Se ele entrou na sua casa, só existe uma única posição da qual ele é digno: Senhor da casa. Não vai funcionar enquanto você mantiver algumas chaves escondidas, algumas senhas não compartilhadas. Não vai funcionar enquanto você apontar 3 gavetas e disser, Senhor, naquelas não. Jesus partiu o pão. Eles identificaram que era Jesus. E eles fizeram 3 coisas que eu gasto 1 minuto em cada uma delas para encerrar. A primeira, levantando-se. A segunda, na mesma hora. A terceira, voltaram para Jerusalém. A primeira, levantando-se. Levantando-se da onde? Aonde eles estavam? Sentados então levantar-se aqui, levantar-se da onde havia pão. Onde havia 11 quilômetros para vir, 11 quilômetros para voltar. Tu não passava uma manteiga nesse pão antes, não? Se você fez uma viagem, vai fazer outra. Não parece razoável que se o pão está ali e está partido, que você coma primeiro e parta depois? Sim ou não? Só que eles se levantaram na mesma hora. Largaram pão, faca, manteiga, requeijão, não sei. Deixaram tudo e foram. Pastor, mas o pão não foi partido por Jesus? Foi. Mas a mesa não era onde Jesus estava? Sim, mas não estava mais. O pão tornou-se desinteressante, porque Jesus deixou o pão para trás. Eu quero que você entenda que algumas coisas para você vão começar a parecer não mais interessantes. Porque quando você perceber que Jesus não está mais numa mesa, essa mesa vai perder o sentido para você na mesma hora. E alguém vai te dizer, você é louco. Qualquer um quereria essa mesa. Você vai dizer, eu até que gostava dela enquanto Jesus estava, mas agora que ele saiu, não há mais razão para que eu esteja nela. Mas alguém vai dizer, você é louco, todo mundo quer esse pão. E você vai dizer, eu também estava de olho nele, tinha planos, eu ia assar, ia passar uma manteiga legal, mas só que Jesus deixou esse pão, ele já está em outro lugar. Não me cabe mais insistir nem em pão, nem em mesa, nem em nada. Se ele deixou, eu estou deixando. Se ele foi, eu estou indo. Ele é o objeto do meu desejo. Quero que você comece a se preparar para levantar de algumas mesas, deixar alguns pães. Quero que você comece a se preparar para deixar alguns papéis, canetas e linhas pontilhadas onde você deveria assinar. Deus me trouxe aqui para dizer uma coisa: algumas mesas vão perder o sentido quando você perceber que Deus não está mais nelas. Você vai se levantar, vai ser na mesma hora, e você vai voltar para Jerusalém. Ainda que em nenhum único momento Jesus tenha dito isso.
Porque eu não sei se você percebeu, mas em nenhum momento Jesus disse: estou indo para Jerusalém, vão vocês também. Jesus não deixou escrito no papel de pão: fui para Jerusalém, vão vocês também. Quando Jesus sumiu, havia no coração deles uma certeza e uma clareza, onde Jesus estava e onde eles deveriam estar. Pastor, mas eu quero escrito num pedaço de papel de pão. Ah, para. Pastor, mas eu quero que ele mande um profeta, daqueles que revela CPF. Ah, para. Você está complicando coisas que são simples. Você já sabe o que tem que fazer, rapaz. Você está achando que está ganhando tempo, criando um monte de complicações. Você está que nem Gideão: eu quero vê-lo molhado, depois tudo cheio, eu quero tudo cheio, depois vê-lo molhado. Você está confundindo aquilo que é simples. A decisão de Deus já foi estabelecida no ambiente onde Ele habita. Agora só resta você começar a cumprir. Você não precisa mais de um profeta que venha marchando assim. E eu sou pentecostal, irmão, mas você não precisa de uma coisa assim, de uma cor acolá. Você só precisa começar a fazer aquilo que o ambiente já gerou no teu espírito. A decisão você sabe, o posicionamento você sabe. Você não está ganhando tempo, você está perdendo tempo. Mas chega, hoje é dia de se posicionar daquele jeitinho que você já sabe. Repita após mim: eu já sei. Não preciso que ninguém me diga. Eu já sei. A presença dele na casa já me comunicou qual é a sua boa, perfeita e agradável vontade, e eu estou indo na direção dela. Levante-se do seu lugar se você está indo na direção de toda boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Levante-se do seu lugar agora. Quanto tempo mais? Quanto tempo mais para começar a reativar os dons e ministérios que o Senhor te chamou para exercer? Quanto tempo mais para liberar o perdão que você precisa liberar? Quanto tempo mais para esvaziar a tua vida das tantas razões que você sustenta e começar a se render diante da presença e da vontade do Senhor teu Deus? Quanto tempo mais? Ele me trouxe hoje aqui para te dizer: no primeiro dia da ressurreição, num domingo, Jesus foi atrás dos 2 discípulos no caminho de Emaús. Passou o dia ensinando. A noite caiu, e dentro daquela casa, já numa noite de domingo, alguém ainda está aí, por favor? Vou tentar de novo. Dentro daquela casa, já numa noite de domingo, aqueles 2 homens entenderam que não tinham mais tempo a perder. Precisavam se levantar daquela mesa, naquela mesma hora, e voltarem para Jerusalém. Há uma posição espiritual que alguém aqui abandonou, e eu incentivo você agora, onde você estiver no seu lugar, começar a entrar em espírito de súplica com o Senhor teu Deus, e começar a dizer para Ele da sua decisão de voltar a toda a posição que você abandonou. Estou falando para pessoas que têm uma chamada de Deus e renegaram essa chamada. Pessoas que permitiram que seus dons fossem asfixiados pelas suas tantas demandas e compromissos sociais e financeiros. Deus me trouxe para dizer: lembra-te de onde caíste. Levanta-te, porque o mesmo Espírito que ressuscitou Cristo dentre os mortos ao 3º dia também levanta a tua vocação, levanta o teu chamado, levanta a tua vida, levanta a tua casa. Mas para algumas pessoas aqui em particular, o negócio foi mais grave. O caminho foi mais
distante. Elas deixaram a Jerusalém da promessa e do propósito. Saíram debaixo de frustrações, dores, reclamações, razões, tinham histórias, culpam pessoas. Mas se você entende que tudo que aconteceu na noite desse domingo só aconteceu porque uma vez mais Ele continua fazendo o que Ele ama fazer, buscar e achar o que se havia perdido. Você pode voltar hoje. Eu não sei quem lhe disse que você não pode, mas quem lhe disse mentiu. Porque Jesus me trouxe aqui para dizer: você pode voltar. A comunhão que você perdeu pode ser reassumida. A presença que você perdeu pode retornar para o teu interior. A salvação que você perdeu, você pode readquirir na noite deste domingo. Basta apenas que você se levante agora, que você deixe essa mesa agora, que você deixe essa cadeira agora, que você tome uma iniciativa clara agora de corrigir tudo e voltar para o lugar de onde você nunca deveria ter saído. Aonde está a primeira pessoa, o primeiro discípulo do caminho de Emaús, que abandonou a fé por essa ou aquela razão, por culpa disso ou daquilo? Não importa. O que importa é saber se você entendeu que precisa voltar hoje, aqui e agora. Se tem alguém me ouvindo aqui agora e decide parar de continuar fugindo para cada vez mais longe e voltar para a comunhão e para a presença do teu Senhor, sai do teu lugar agora, me dê um sinal com a tua mão. Vem aqui no altar, porque nós queremos orar por você e te receber integrado à família do céu novamente. Vem até o altar agora, por favor. A primeira pessoa está chegando. A segunda pessoa está no corredor. Deus te abençoe, filho. Deus te abençoe. Seja bem-vindo. Bem-vindos. Deus te abençoe vocês. Sai do teu lugar agora. Vem ao altar. Vem ao altar. Imprima pressa nisso aí. Vem. Imprime pressa aí. Imprime pressa nisso aí. Imprime pressa. Imprime pressa. Sai do teu lugar correndo. Vem no altar agora. Você precisa voltar. Não há mais tempo a perder. Volta. Volta. Pastor, os meus pés parece que estão pesando 50 quilos cada um. Eu declaro agora que caiam as amarras dos teus pés agora. O jugo dos teus pés agora, o jugo que está sobre os teus ombros, seja despedaçado agora pelo poder da unção de Deus que está neste ambiente. Você está livre para mover-se na direção do altar. Sai do teu lugar agora, venha ao altar, venha ao altar, venha ao altar, venha ao altar. Isso, venha, 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 venha ao altar. Venha se quebrantar, venha se arrepender. Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Venha exercer humildade. Vem de novo se arrepender. Vem receber perdão e aceitação. Nós temos um minuto para você que ainda está decidido correr para o altar agora. 1 minuto. Nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir
estende a mão para cá. Repete comigo essa oração dizendo assim: Senhor Jesus, nessa noite eu entrego a minha vida e reconheço que o Senhor é o único e o suficiente Salvador da minha vida. Senhor Jesus, eu que estava longe, eu que me afastei, arrependido eu volto para os teus braços, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Estende a mão para cá, igreja, vamos abençoar a vida deles. Pai, nós declaramos aqui, no nome de Jesus, que hoje o Senhor está entrando nessas vidas, nesses corações, que hoje o Senhor está trazendo uma nova história, um novo tempo, que hoje, Senhor, o Senhor está trazendo de volta para Jerusalém, para o lugar da presença. O Senhor está trazendo de volta os teus filhos, ó Pai, para viver milagres, para viver o extraordinário, para viver coisas grandiosas no nome de Jesus. Nós oramos e declaramos um novo tempo, uma nova história. Nós oramos e ligamos aqui na terra um novo tempo. Nós ligamos como igreja, Pai, o teu favor sobre cada um deles no nome de Jesus. Se você crê e recebe, diga amém. Olha para cá. Não é uma oração qualquer, é uma oração que vai transformar toda a história de vocês, a casa de vocês, a vida de vocês, o futuro de vocês. Jesus os encontrou hoje pelo caminho. Talvez você estava indo dizendo: olha, não tinha mais jeito, acabou. Mas hoje Jesus está dizendo: não acabou não, sou eu que determino o fim. E sabe o que é mais extraordinário? Jesus não está preocupado com o que aconteceu das portas para fora antes de você chegar. Jesus não se importa. A Bíblia diz que Deus pega todos os seus pecados e Deus lança no mar dos esquecimentos. Ele tem uma nova vida para você, uma nova oportunidade, um novo tempo. E nós aqui como Igreja Expressar, nós celebramos isso. Sabe por quê? A Bíblia também diz que há festa no céu por causa de uma alma quando se arrepende, por causa de um pecador que volta para Jesus. E se tem festa no céu, tem festa na Expressar também. Quando eu contar até 3, eu quero que vocês olhem para trás e agora reconheçam a família que Deus preparou para que vocês andem com a gente. Vocês não estão sozinhos. Agora tem uma família de Deus que caminha com vocês, que ora por vocês, que acredita naquilo que Deus colocou dentro de vocês. Então quando eu contar até 3, eu quero que vocês irem para a igreja e reconheçam essa família. Vamos lá, Expressar, vamos lá. 1, 2, 3. Diante de ti, Senhor, eu posso viver. Não vale a pena existir. Escutar o meu clamor, mais que o ar que eu respiro. Celebre isso, Preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escutar o meu clamor, mais que o ar que eu respiro. Preciso de ti. Joga a tua mão lá em cima, deixa eu abençoar você. Você vai viver uma semana extraordinária, porque Jesus está com você aonde você vai. A presença dele vai te acompanhar no seu trabalho, na onde você está, na sua casa, aonde você colocar a planta dos seus pés essa semana, a presença de Jesus estará com você. Pai, eu quero te agradecer por esse culto, por essa palavra poderosa, pela tua presença, pela presença do teu Espírito. Agora despede o teu povo, Pai, debaixo da tua proteção, da tua graça, do teu amor, da presença do teu Espírito. Pai, que o amor de Deus Pai, a graça salvadora de Jesus, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo esteja no altar de cada coração, desde agora e sempre. Se você crê e recebe, diga amém. Vai em